Olá, sexto ano do Colégio Professor Vanks, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre as células? Bom, ontem nós vimos, as células procariontes, as células simples, são aqueles organismos, na maioria, unicelulares, apesar de nós vamos encontrar aqui organismos eucarióticos também unicelulares e microscópicos, Mas vamos fazer agora uma breve viagem sobre as células eucarióticas. Isso está a partir da página 86 da apostila 2. Vamos lá então. Animais, plantas, fungos e protozoários. Esses nada mais são que organismos eucariotas. As células eucariotas, elas são bem maiores, são mais complexas. Essa complexidade acontece porque a partir daqui já aparecem organelas membranosas, dispersas no citoplasma e tudo isso sob o controle do núcleo que vocês vão perceber que está isolado do restante da célula. O material genético, no caso o DNA, ele está separado do citoplasma. Essa separação acontece por uma fina membrana, e com isso acaba formando então o núcleo, o centro de controle da célula. No citoplasma, além dos ribossomos, nós vamos encontrar vários tipos de organelas. E quando eu falo em organela, eu falo de pequenos órgãos. Então, a organela nada mais assim que signifique, que pequenos órgãos com formas e funções específicas. Basicamente, há dois tipos de células eucariotas, ou eucarióticas. É o caso das células animais e das células vegetais. Então, elas apresentam semelhanças em relação a algumas estruturas celulares, porém, existem algumas estruturas que são exclusivas, tanto da célula animal quanto da célula vegetal. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma célula animal. Percebam o formato, percebam a composição, as organelas que compõem cada uma. E aqui eu tenho a célula vegetal. Olha o formato como é diferente. Olha as estruturas que estão presentes. Então, a partir daqui, nós vamos detalhar algumas dessas estruturas, bem como as funções que cada uma tem. E aqui nós fazemos uma comparação entre a célula animal e a célula vegetal. Olha a diferença básica. Olha o formato como é diferente. Porém, nós vamos encontrar aqui, na célula vegetal, a presença de um grande vacúolo central, a presença da parede celular, do cloroplasto. Então, basicamente, a presença da parede celular, de um vacúolo central e de cloroplastos, são exemplos aí de três estruturas que são exclusivas de células vegetais e que, de certa forma, permite você diferenciar a célula vegetal da célula animal. Então, numa célula animal, nós temos no seu interior algumas organelas. Essas organelas, como eu disse, são membranosas, apresentam formas, apresentam funções. Começamos pelo retículo endoplasmático liso ou não granuloso. Esse, no caso, ele não apresenta ribossomos em sua superfície. No seu interior são produzidas substâncias gordurosas, lipídios, e essas substâncias elas são bastante importantes para a célula. Depois nós temos aí o lisossomo. O lisossomo é para a célula o que o estômago é para nós. Então ele é responsável pela digestão intracelular. Isso porque ele engloba, decompõe resíduos que não podem acumular no citoplasma e também é responsável por destruir organelas velhas ou defeituosas. Os centríolos, eles são estruturas, organelas que atuam na divisão celular. Isso quer dizer que antes da célula vegetal ela se multiplicar, ela se reproduzir, eles se multiplicam, chegam até ao centro da célula, se separam entre si, só que eles ficam ligados por fios, esses fios de estrutura proteica. Então, com isso, ele atua na orientação de divisão celular, e em células com flagelos, eles também participam da sua formação. As mitocôndrias. Mitocôndria é para a célula o que os pulmões são para nós. Então, ela é responsável pela respiração celular. Então, por conta disso, as mitocôndrias produzem a energia a partir do oxigênio e da glicose. O núcleo, ele é o responsável pelo controle de toda a atividade celular. Então, além disso, ele armazena, ela armazena o DNA,
né, no DNA, que contém todas as informações para a célula funcionar e reproduzir. Então, no núcleo é uma região mais densa, né, essa região mais densa é o nucleolo, e é a partir do nucleolo que são produzidos os ribossomos. O retículo endoplasmático granuloso, ele leva esse nome porque há uma grande quantidade de ribossomos aderidos às suas paredes. Por conta disso, ele funciona como uma central de proteínas. Então, além dos ribossomos espalhados pelo citoplasma, há ribossomos aderidos, quer dizer, grudados na superfície do retículo. Por conta disso, ele armazena proteínas. Os ribossomos, aonde houver ribossomos, é a síntese de proteínas, ou seja, ele fabrica a quantidade de proteínas que a célula necessita. O complexo golgiense, ele empacota, quer dizer, ele armazena proteínas. Essas proteínas, então, são produzidas pelo retículo endoplasmático granuloso. A partir daqui, a célula vegetal, quer dizer, as mesmas estruturas, né, que presentes na célula animal, a célula vegetal também ela tem. Né? Porém, algumas são exclusivas. Então, essa exclusividade se deve à presença da parede celular. Essa parede celular, então, ela é constituída, ou seja, ela é feita de celulose. Né? A parede celular ela está externa à membrana plasmática, ela é responsável por dar a forma à célula e ela é rígida, né? Quer dizer, ela é dura, pela presença de diversas proteínas que ficam nesse emaranhado que constitui a parede celular. No interior do citoplasma, nós vamos encontrar uma bolsa enorme. Essa bolsa é o vacúolo de suco celular. Ele armazena água, ele armazena produtos também que são produzidos a partir da fotossíntese. Os cloroplastos, por sua vez, são responsáveis pela fotossíntese. Então, é no interior dos cloroplastos que ocorre o fenômeno da fotossíntese. Certo, gente? Valeu, grande abraço a todos e até a próxima!